Hoje, Êxodo capítulo 4, verso de número 10, e nós vamos ler até o verso de número 17. Eu vou estar lendo. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou quem vê o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Então nós estamos vendo esse encontro maravilhoso que Moisés teve com Deus, aqui a manifestação de Deus nesta sarça. Moisés estava como um dia comum, um dia qualquer, saiu para pastorear o rebanho do seu sogro e parou diante do monte de Deus. Ele olhou para cima e viu uma sarça. Uma sarça é um arbusto na qual estava ali pegando fogo, mas não se consumia, aquela chama não se consumia, não se apagava. Provavelmente ele ficou alguns minutos olhando para aquele fogo, para ver se iria apagar, mas o fogo não se apagava. Então ele começou a se aproximar diante daquela sarça, e ele ouviu a voz de Deus dizendo: Moisés, Moisés, tirai as sandálias dos pés, porque a terra que está pisando é terra santa. E Deus começa a falar para Moisés que iria enviá-lo para libertar o povo do Egito. Moisés então começa a falar um monte de desculpas a Deus. Quando Deus nos chama, irmãos, não é uma chamada opcional. Quando Deus fala conosco, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, quando Deus nos direciona, quando Deus nos dá uma missão, não temos opção, não é se talvez, não é sim ou não, nós não temos alternativas, não temos múltiplas escolhas. Obedecer a Deus é sempre a melhor e a única opção. Fora disso é pecado, é viver fora da vontade de Deus. O Salmo 32, verso 9, um texto que nós estamos lendo durante essas mensagens, diz assim: Não sejais como o cavalo ou a mula. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestros são dominados, de outrora sorte não te obedecem. Por que resistimos a um Deus tão magnífico, que nos ama? Por que ficamos com essa resistência de obedecer, de seguir o chamado dele? Não faz sentido. Moisés apresenta algumas desculpas diante de Deus, e nós já vimos duas delas. A primeira lá em Êxodo 3, verso 13, que Moisés vai dizer assim: Disse Moisés a Deus: Eis quando eu vir os filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarão: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Aí Moisés disse: Ah, Deus, não envia a mim não, porque eu não sei tudo, eu não conheço, eu não tenho todas as respostas. A outra desculpa que nós vimos está no capítulo 4, verso 1. Moisés diz para Deus assim, Moisés respondeu: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor
não te apareceu. A segunda desculpa: eles não vão me ouvir, eles não vão me respeitar. E se eles não me ouvirem? Moisés aqui se torna escravo, se torna paralisado por causa das dúvidas. Deus tinha acabado de dizer no capítulo anterior, no capítulo 3, que o povo iria ouvi-lo. Sim, Deus havia prometido que estaria com ele. Sim, mas mesmo assim, Moisés, ele se enche de dúvida, deixa que o si comece a se controlar. Se não me ouvirem, se ciclano ou fulano não atentarem, se acontecer isso, se não acontecer aquilo, se eu não tiver a casa própria, se eu não tiver o carro, se eu não conseguir aquele emprego. E muitas vezes nós paralisamos a nossa vida, a nossa chamado, a nossa missão, por causa desse gigante chamado si, por causa desse gigante chamado dúvida. Então, em nome de Jesus, que nesta noite, essa dúvida não venha controlar a sua vida, não venha deixar esse temor, esse medo, né? Esse medo do futuro, esse medo das coisas que ainda estão por vir, porque toda vez que eu deixo o meu medo me controlar, toda vez que o medo está superando, né? O medo está me dominando, isso significa que a minha fé está lá embaixo. Isso significa que eu não estou agindo com fé. Mas toda vez que eu ajo com fé, o medo, ele vai lá para baixo. Porque o medo e a fé são inversamente proporcionais. Aula de matemática, né? Inversamente proporcionais. Quando a fé, quando eu estou cheio de fé, quando eu confio verdadeiramente, quando eu deposito a minha confiança diante de Deus, o meu medo vai lá embaixo. Mas toda vez que eu deixo o medo me dominar, toda vez que eu fico pensando, deixando os pensamentos me dominar, se vai acontecer isso, se a pandemia não acabar, se o governo não autorizar, se a vacina não funcionar, se faltar hospital, se faltar o dinheiro, se faltar os amigos, toda vez que eu deixo o medo me dominar, a minha fé está lá embaixo. Mas que em nome de Jesus, que nesta noite você olhe para o autor e consumador da sua fé e exercite e confie em Deus, que tudo pode, que tudo sabe. E nós temos outras desculpas aqui que Moisés, de uma maneira esfarrapada, vai dizer a Deus, e Deus vai ficar irado com Moisés. Verso de número 10, ele diz assim: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Em outras palavras, não sei falar em público, não consigo falar em público, fico paralisado diante de falar em público. Alguns vão dizer que, diante desse texto, Moisés estava dizendo que ele era gago, né? Alguns vão dizer que Moisés era gago. Talvez fosse, mas a falta de habilidade ou não ser eloquente não exime do seu chamado. Ei, preste atenção. Não exime do seu chamado. Moisés aqui apresenta desculpas a Deus que até pode ser verdadeiras, até pode, né? Talvez ele não era fluente mesmo na língua, talvez ele estava tanto tempo no deserto, cuidando de ovelha, que a língua que ele era fluente era línguas de ovelha, né? Nem sei se ovelha tem língua. Se tem língua é só bé, né? É desse jeito, né? Se fosse fluente em língua de ovelha, e ovelha é só bé, né? 40 anos pastoreando, então eu deixei de ser fluente na língua dos egípcios, da língua do faraó. Provavelmente Moisés, né, durante 40 anos, não tinha treinado ali o seu idioma egípcio. E então ele fala: não, eu sou pesado de língua,
tenho dificuldade no falar. Mas essa desculpa não exime do seu chamado. Êxodo, no verso 11, 12, Deus vai falar assim para Moisés. Respondeu o Senhor, quem fez a boca? Ei, preste atenção. Quem fez a boca? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu acho que quando Deus falou nesse momento com Moisés, deve ter sido uma maneira muito audível. Ele diz, agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Um dos meus heróis da fé, dos heróis bíblicos que eu tenho, que eu gosto muito de ler sobre ele, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem uma grande admiração pelo apóstolo Paulo, pelas obras, grande plantador de igreja, missionário, apóstolo. Me admiro muito no apóstolo Paulo. Mas quando você pensa nele, quando nós pensamos no apóstolo Paulo, talvez pode vir na nossa mente um grande pregador. Pode vir na nossa mente algum homem imponente, algum homem ali, cheio de adjetivos. Não é assim? Mas quando nós lemos na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 10, por exemplo, diz assim o texto. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. E sua palavra é desprezível. Então, quando nós começamos a ver sobre o apóstolo Paulo mais próximo, nós vamos ver que ele não era um homem de impressionar. Ele não era um homem cheio de adjetivos. Ele era um homem como qualquer outro. Aqui, por exemplo, os seus acusadores achavam que ele era um homem qualquer, um homem até que não impressionava. Não é? E assim muitas vezes as pessoas nos acham. Assim muitos homens e mulheres que Deus usou e tem usado, são homens e mulheres que diante do mundo nada são, diante do mundo são desprezados, diante do mundo não são considerados. Mas sabe por quê? Porque quando esses homens e essas mulheres começam a abrir a boca, começam a falar a palavra de Deus, as pessoas que começam a ouvi-la sabem que não vem deles, sabem que não são eles mesmos, mas que é a palavra de Deus sendo anunciada, é o próprio Deus falando através desses lábios. No sábado, eu tinha acabado de chegar com as marmitas, e a comida estava bastante molhada no sábado, e eu fui tirar as marmitas para organizar, nós estamos distribuindo as marmitas aos moradores de rua, à nossa comunidade, aos sábados e domingo. Aí no sábado eu fui tirar a marmita e uma delas virou e me sujou. E eu estava no portão ali entregando as marmitas para as pessoas que estavam chegando, e uma senhora veio e disse assim, quero conversar com o pastor. Aí eu virei e disse para ela, eu sou o pastor. Aí ela olhou para mim, me mediu de cabeça embaixo, e falou assim, não, eu quero falar com o pastor. Aí eu disse para ela assim, não, eu sou o pastor. Não convencida, ela perguntou mais uma vez. Ela disse para mim, não, eu quero conversar com o pastor. Eu falei, não, eu sou o pastor. Eu tive que falar mais de uma vez que eu era o pastor, porque naquele momento eu estava, tinha acabado, estava levando peso, estava ajudando a distribuir as marmitas, então não estava de terno, estava do jeito que nós costumamos estar aqui no púlpito. E aquela mulher então, falou, se é você, então eu vou falar com você, só tem você mesmo. Mas é assim, diante das pessoas, diante do mundo, homens e mulheres que são usadas por Deus, muitas vezes são assim como o apóstolo Paulo,
são considerados pessoas que não impressionam. Não impressiona, né? Não impressiona. Eu sei que isso de um lado é bom, porque mostra que o poder e a ação não vem do pregador, não vem do pastor Márcio, né? Não vem do pastor Márcio. Graças a Deus que Deus não me deu o dom da beleza. Então eu tenho certeza que as pessoas vêm frequentar essa igreja não porque eu sou bonitinho, mas porque aqui a palavra de Deus, ela é anunciada, e as pessoas podem saber que aqui Deus fala. Então, Deus tem usado na história homens e mulheres, assim como o apóstolo Paulo, que ninguém considera, ninguém leva, homens e mulheres que são desprezadas, desconsideradas, sem valor para o mundo, mas são esses que Deus usa poderosamente. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, ainda falando do apóstolo Paulo, diz assim um texto bíblico: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Preste atenção, homens e mulheres de Deus não precisam ostentar coisa nenhuma. Tome muito cuidado com aquele líder religioso, não é, que se veste com aquela túnica apostólica, com aquela túnica sacerdotal, que anda com aquele carro, não é, que de impressionar, ostentar riquezas deste mundo. Tome muito cuidado com esse tipo de líder religioso. O apóstolo Paulo está dizendo que quando ele foi anunciar, ele não foi com ostentação de linguagem, mas ele foi com palavra e poder do alto. Ah, irmãos, Paulo não era eloquente na pregação, mas todos quanto o ouvia sabiam que ele terminara de pregar não era apenas a palavra de um homem, mas sim a mensagem de Deus. Você, como mensageiro de Deus, não deve se importar com tanto como com a maneira ou com a forma, mas sim com o conteúdo, se está sendo a boca de Deus. Vai ser assim, Moisés: vou estar com a sua boca, e eu guiarei a sua língua, darei a você exatamente as palavras de que precisa e quando forem necessárias. Ei, Moisés, eu falarei através da sua boca, os seus lábios serão os meus lábios, essas palavras serão as minhas palavras. São palavras que o povo precisa ouvir, eu mesmo colocarei em seus lábios. Parece que Moisés tinha tudo para deixar sua crise de jumentice e obedecer ao chamado de Deus, não é mesmo? Mas ele ainda continua empacado diante de Deus e vai dizer mais uma desculpa. No verso de número 13, ele diz assim: ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Em outras palavras, Moisés está dizendo assim: Deus, qualquer um menos eu. Qualquer um menos eu, Senhor. Existe gente mais qualificada do que eu lá no Egito. Eu aqui, um pastor, já com 80 anos de idade, com essas vestes, cuidando dessas ovelhas. A única coisa que eu tenho é esse cajado, que não era nem dele, né? Era emprestado do seu sogro. Aí no verso 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Ah, irmãos, graças a Deus que Deus, Ele é longânimo. Longânimo. Porque se fosse eu e você ali no lugar de Deus, falando com Moisés, dando tantos sinais, mostrando a ele que você estaria junto com ele. Ah, não sei não se fosse eu. Talvez já teria entrado com os dois pés no peito de Moisés e falar: vai, Moisés, desempaca. Mas Deus não. Em Salmo de número 30, verso 5, mostra para nós que:
porque não passa. Salmo de número 30, verso 5. Olha o que o salmista diz. Porque não passa de um momento a sua ira. Não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Oh, irmãos, que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Que quando nós pisamos na bola, quando nós pecamos, quando nós caímos, quando nós erramos, sim, Deus se ira. Mas a sua ira dura apenas um momento. Dura apenas um momento. Tem gente que às vezes está se punindo mais do que o próprio Deus já passou a sua ira. Tem gente que fica se lamentando por coisas que aconteceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Mas que em nome de Jesus, se você está vivo hoje, se você está respirando hoje, sim, talvez você faliu lá atrás, talvez você perdeu o emprego lá atrás, talvez você rompeu com o casamento lá atrás, talvez você foi ferido e feriu outras pessoas, mas se você está vivo hoje, hoje é dia de você acertar, hoje é o dia de você viver um novo de Deus na sua vida. Porque o choro pode durar uma noite, porque a ira do Senhor é um momento. Mas a alegria vem pela manhã. Deus está dando uma nova história, as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre a sua vida. Oh, meu irmão, se levante, se levante. Deus vai vai dar um novo negócio para você, Deus vai fazer prosperar o seu caminho, Deus vai abrir novamente esta empresa, Deus vai colocar um novo emprego, Deus vai te direcionar uma nova profissão, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te colocar uma nova mulher, um novo homem na sua vida, que vai te amar, que vai te proteger, que vai andar junto com você, que em nome de Jesus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. No verso 14, diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás nas boca as palavras. Eu serei com a tua boca, e com dele vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Às vezes, temos pessoas para compartilhar o fardo da missão. É uma bênção. É uma bênção termos pessoas junto conosco, andando conosco, seguindo na mesma missão, no mesmo propósito. Como eu fico feliz de chegar aqui e ver o irmão Renato, o irmão Israel, servindo aqui, preparando, para que nós possamos ter esse culto, transmitir, fazer essa transmissão. Como é bom termos pessoas para dividir o fardo. Hoje pela tarde, o irmão Douglas foi visitar uma senhora, levar uma cesta básica para uma senhora que estava pedindo. Pastor, dividimos a carga, podemos dividir a carga uns com os outros. Como é gostoso trabalharmos em equipe, podemos trabalharmos juntos. Chega no domingo, no sábado, nós vemos os irmãos aqui se mobilizando para sair às ruas, para distribuir as marmitas. Como é gostoso chegar aqui durante a semana, os irmãos trazerem as suas doações, trazer as suas ofertas, trazer os seus alimentos para montar as cestas básicas para a gente atender as famílias. Como é bom sermos igreja e podermos trabalhar unidos. Mas presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Há missão, há propósitos que cabe somente a você. Tem coisas que Deus chama e chama unicamente para você.
O chamado do Márcio é do Márcio. O seu chamado é o seu chamado. Deus tem uma missão individual para cada um de nós. O grande problema é que muitas vezes nós queremos levar gente conosco para cumprir junto conosco a missão que não nos é proposta. Em vez de ser bênção, lá no final se torna amarga essa parceria. Às vezes termos pessoas para compartilhar o fardo da missão é uma bênção, mas sabe que tem coisas que Deus nos chama e só compete a nós esta missão. Não adianta você querer levar mais alguém, que só será um fardo depois. Foi Arão. Arão que se impacientou enquanto Moisés estava no monte e criou um bezerro de ouro para o povo adorar. Foi ele quem disse, lá em Êxodo 32, verso 4, ó israelitas, são estes os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Quantos entraram numa sociedade de negócios e vivem arrependidos do dia em que escolheram um determinado sócio? Quantas mulheres se envolveram em atividades com um companheiro que desejaram nunca ter ao lado? O chamado de Deus é um assunto sério e individual. Antes que você convide alguém para acompanhá-lo nesse chamado, ou antes de unir-se a uma equipe, você deve estar absolutamente certo em seu coração que cada um deles tem em seu íntimo a mesma visão que a sua. Se não for assim, meu irmão, aceite esse conselho. Aceite esse conselho, meu amigo. Vá sozinho. Siga a voz de Deus sem distrações de espécie alguma. É um grande problema, muitas vezes, você se associar com pessoas que não têm o mesmo chamado, a mesma visão que você. Logo quando eu cheguei, algumas pessoas começaram a retornar para a igreja, algumas pessoas vieram de outras igrejas, e eu dei o mesmo conselho para todas elas. O seguinte: você tem certeza que Deus está te chamando para esta igreja, para a PIB Cidade Júlia? Se Deus está te chamando, com certeza Deus vai te usar poderosamente, grandiosamente, vai ajudar, o irmão vai ajudar, a irmã vai ajudar a cumprir uma necessidade que a igreja aqui está passando. Com certeza você vai vir somar com esta família da fé, mas preste atenção, não fique chamando as pessoas da outra igreja para esta igreja aqui. Não fique chamando pessoas, por mais que você tenha amizade, por mais que são membros da sua família, por mais que são seus colegas, se Deus está trazendo para cá, ei Moisés, preste atenção, se Deus está te chamando para essa missão é sua, essa missão é sua. Não adianta você ficar querendo chamar as pessoas, porque você vai só trazer prejuízo para você, vai trazer prejuízo para a igreja onde você está indo, vai trazer prejuízo, né, para a vida espiritual dessa pessoa. Eu posso contar alguns casos para você. Esta igreja, por exemplo, alguns anos atrás, um grande líder se mudou para uma outra igreja aqui perto e começou a convidar pessoas para lá. E muitas dessas pessoas hoje estão no mundo, fora da igreja, porque ficaram chamando pessoas que Deus não tinha chamado. Se Deus te chamou para esse ministério aí, amém. Louvado seja Deus, cumpra o seu ministério, fique em paz. É o seu chamado. Infelizmente, muitas delas hoje estão fora no mundo. Fora no mundo. Porque, gente, nós temos que entender que o chamado vem de Deus. Vem de Deus. Eu aprendi muito cedo, no meu primeiro ministério, que não é o pastor Márcio que chama ninguém para a igreja. Não sou eu que convido ninguém para a igreja. Se não é Jesus que está te convidando para vir para essa igreja, meu irmão, se for o pastor Márcio, não venha. O pastor Márcio está convidando ninguém para vir para a primeira de Cidade Júlia. Mas se Deus está te chamando para um ministério, para uma missão, para uma obra que nós estamos fazendo aqui nessa terra, porque Deus está te chamando para somar junto com essa família da fé, então venha. Vai ser bem recebido. Agora, se for alguém que está te convidando, que não vem de Deus,
fica onde você está. Porque você não vai ser bênção para esta igreja, você não vai ser bênção, essa sua vinda para esse lugar não vai ser bênção para você. Eu aprendi isso muito cedo. Nós estávamos dirigindo uma congregação que em 3 meses, a congregação cresceu 5 vezes mais. Em 3 meses, ou melhor, em 6 meses, a congregação cresceu 5 vezes mais. Assustou a liderança daquela congregação. Cheguei num dia, eu não era mais o líder daquela congregação, não era nem pastor ainda. E aquele grupo que tinha chegado novo, chegou para mim e disse: Márcio, agora é com você. Nós vamos começar numa nova igreja. E queremos que você seja o pastor. Porque nós viemos aqui por sua causa. Aí eu disse: então se vocês vieram por minha causa, vocês vieram pelo motivo errado. Eu não vim para dividir a igreja de ninguém. E eu tomo muito cuidado com isso hoje. Para as pessoas terem certeza que estão indo atrás de Jesus e não atrás de um pastor. Porque o meu chamado é meu chamado, o meu ministério é para mim. Eu sei que não é para você. Mas se Deus está te chamando para cumprir, fazer as obras que nós estamos fazendo aqui, para fazer parte dessa equipe, é o seu chamado, seu ministério. E juntos vamos trabalhar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quantos entram numa sociedade de negócios e vivem arrependidos depois disso? Quantos ficam se relacionando com pessoas que não têm nada a ver com sua missão, com seu propósito, e depois se arrependem diante disso? Ei, jovem, preste atenção. Vai namorar com essa moça, com esse rapaz, está na mesma missão que você, está no mesmo propósito que você. Se não está, cai fora. Vai ser um peso para a sua vida, vai ser um peso para os seus filhos. Ué, bem. Ao deixar a teimosia e aceitar o chamado de Deus, você precisa tomar alguns cuidados, algumas precauções. Primeiro, certifique-se de que a voz é de Deus. Certifique-se que a voz é de Deus. Nós não somos espíritas, nós não somos médiuns para ficar ouvindo vozes de pessoas, ouvindo vozes aí do além oculto. Mas nós ouvimos a voz que vem de Deus, porque Deus fala. Deus fala. Então, certifique-se que a voz que você está ouvindo é de Deus. Como você pode certificar que esta voz que você está ouvindo realmente é Deus? Buscando em oração. Buscando através da leitura da Bíblia. Deus jamais vai contrariar aquilo que Ele já escreveu. Ouvindo pessoas, homens e mulheres piedosas, homens e mulheres santas de Deus, homens e mulheres que buscam e vivem em comunhão com Deus. Converse com eles, peça sinais, faça que nem Gideão. Deus mostra, Deus direciona, Deus dá os seus sinais, confirmando os seus passos, confirmando a direção. Segundo, tenha confiança no poder dele. Confie no poder daquele que está te chamando. Não abandone a tarefa. Não diga assim: ai, está muito pesado, está muito difícil. Ei, o Senhor que te chamou, o Senhor que começou a boa obra na sua vida, é fiel e justo para completá-la. Confie que o Senhor irá te capacitar a vencer todos os obstáculos. Ei, Moisés, está vendo esta vara? É com ela que você vai usar. Ei, Moisés, eu vou te capacitar. Eu serei a sua boca. Eu porei as palavras na sua boca. Confie no poder que vem do alto. Terceiro, sinta-se confortável com o plano dele. Sinta-se confortável com o plano dele. Deus não vai impor a você um chamado ao qual não te moldou para ele. Certa vez me ofereceram para ser coordenador de mobilização estratégica em missões, e eu disse: não, Deus não me chamou para isso.
Eu tive a certeza que Deus não me chamou para isso num dia na qual eu deixei o meu rebanho e fui numa outra igreja para parabenizar aquela igreja por uma viagem missionária que eles tinham feito ao Nordeste, entregaram ali um certificado, e eu olhei, quando eu estava entregando aquele certificado para aquele pastor, para aquela igreja, e falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Deus não me chamou para essas coisas. Deus me chamou para ser pastor de ovelhas. Deus me chamou para cuidar de gente. Deus me chamou para ser uma voz profética, para pregar a sua palavra, para falar aos corações através da sua palavra. Deus não me chamou para ficar entregando certificado, mobilizando para missões. Deus não me chamou para isso. Esteja confortável com o plano dele. Deus não vai te chamar para algo que ele não te moldou. Com o tempo você vai perceber que tudo que lhe aconteceu contribuiu para esse dia. Tudo que lhe aconteceu contribuiu para esse dia. Não foi à toa que Moisés foi adotado pela filha do faraó. Não foi à toa. Tudo contribuiu para esse dia. Tudo. Paulo chega a esta conclusão lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Ele diz assim: mas, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Mas, pela graça de Deus, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Tudo que lhe aconteceu, tudo que lhe tem lhe acontecido, de alguma forma, Deus vai usar para a glória dele. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu sei de onde Deus me tirou, e eu sei para onde Deus está me levando, e eu sei que aqui estou por causa da graça dele, e somente pela graça dele. Ah, meus irmãos, tudo na sua vida, não lhe aconteceu por causa de sorte ou por causa de azar. Tudo na sua vida, Deus tem um bom propósito. Mesmo as tragédias, mesmo os momentos de dor e de choro, saiba que Deus é Deus, e Deus está conduzindo a sua história. Oh, Moisés, desce desse monte, Moisés. Chega de desculpa, Moisés. Que esta mula, nesta noite, obedeça à voz do seu Senhor. Que este cavalo empacado não precise ser apertado o seu cabresto, mas que nesta noite, apenas a voz do seu Senhor possa direcioná-lo para andar no caminho dele. Porque no caminho de Deus é o melhor lugar de se estar. É no centro da sua vontade. Pela graça de Deus, pela graça do Senhor, você está onde você está hoje. E Deus tem um bom propósito para lhe conduzir. Ei, Moisés, é noite de aceitar o seu chamado, a sua missão. E essa missão é só para você, é sua. Não é de ciclano, não é do seu marido, não é da sua filha, não é do seu pastor, não é essa missão é sua, e que você possa cumpri-la na força que vem do alto. Que o Senhor lhe traga paz nesta noite.